Surpreende que chegue agora, concordas com o Fernando, que tem a ver também com o regresso de Jorge Jesus e o regresso às vitórias? Não, eu não penso muito que seja boa tarde a todos. Eu não penso que esteja muito relacionado com isso. Se nós nos lembrarmos, a conferência de imprensa, ou aliás a entrevista do Rui Costa foi logo a seguir ao jogo, em que tinha perdido. Podiam efetivamente logo a seguir traçar uma estratégia já de encontro a esse processo. Penso que não tem nada a ver com isto do Jorge Jesus ganhar ao Famalicão e ao Estoril, com menos 7 titulares, e tudo isso é irrelevante. Eu acho que é irrelevante esse tipo de situação. Não passaram da terra para o céu em 2 jogos, ainda por cima com este cariz. Mas eu acho que é um direito que assiste a ele ou qualquer equipa que possa se sentir injustiçada. O Sporting agarrou-se num apêndice, numa linha que alguém nunca usou, para, digamos, poder, junto aos tribunais civis, reivindicar com uma prudência cautelar a utilização ou suspender a suspensão do Palhinha. É um direito que lhe assistiu, legal ou não, é os tribunais que vão ver. Outras equipas não o fizeram, sabe-se lá porquê. Abre-se um precedente para os outros o poderem fazer. Portanto, não acho causa e efeito em função destas 2 vitórias de Jesus. Agora, nota-se um empolgamento extraordinário com estas 2 vitórias. É preciso, digamos, realçar isso e também toda esta comunicação que tem sido feita e, infelizmente, acho eu, de uma forma incorreta, de responsabilizar praticamente o Covid com tudo aquilo de mal que aconteceu ao Benfica. E não é a realidade. Portanto, vamos ver o que é que o futuro, em termos legais, nos traz, se bem que em Portugal nós podemos estar à espera de tudo. É a justiça portuguesa no seu melhor. Diamantino, surpreendido com o timing em que chega esta queixa do Benfica? Boa tarde. O timing não sei. Eu nestas coisas, e para nós que somos profissionais de futebol, cai sempre muito mal querer-se ganhar jogos na secretaria. E achas que vai cair mal aos benfiquistas esta queixa do Benfica? Ou seja, achas que, de uma forma geral, os benfiquistas querem vencer na secretaria? Se tiverem direito a isso, ninguém pode levar a mal. Eu refiro-me a nós, profissionais de futebol, não aos adeptos. Os adeptos querem ganhar de qualquer maneira. Os adeptos mais ferrenhos, se assim se pode dizer, pelos clubes, querem ganhar muitas vezes com a mão, com golos irregulares, fora de jogo, não querem saber. Para nós profissionais, ganhar na secretaria não sabe muito bem. Agora, se o Benfica se sente prejudicado e tem o direito de poder perceber se há razão ou não para que essa penalização venha a acontecer, nada a dizer, tal como o Sporting, e eu daqui concordo com o Amaral, tal como o Sporting encontrou também aquele expediente para a despenalização ou para o Palhinha poder estar naquele jogo. Se as leis e se os tribunais, neste caso, acharem que o Benfica tem razão, nada a dizer. Mas repito que ganhar a secretaria não é muito bonito. Bernardo, quais são os próximos passos neste processo? O que é que vai acontecer e quando é que é expectável que haja uma decisão final neste processo? É difícil dizer, em termos de prazos, mas agora a Comissão de Inquéritos vai avaliar e ela sim tomará a decisão se abre ou não um processo, ou seja, se o processo disciplinar do Sporting avança ou não. E só aí então os clubes farão as suas defesas, as suas considerações. A Comissão de Inquéritos da Liga, que tem agora, digamos, a criancinha nas mãos. Correrá certamente, vai fazer correr muita tinta este processo de Palhinha na utilização do médio no derby frente ao Benfica. Olhamos também para o Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição e Pepe são alvos de processos disciplinar. O treinador e o capitão do Futebol Clube do Porto são avisados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as críticas à arbitragem feitas no final do jogo no Jamor, frente ao Belenenses SAD. Na altura, o Porto empatou sem golos, tanto Sérgio Conceição como Pepe queixaram-se de erros de arbitragem. O lance mais comentado foi aquele que envolveu Kritschuk e Nanu. O treinador dos Dragões disse mesmo, e recordo a frase exata, o Porto foi roubado e enganado. Jorge Amaral, achas que foi injusto este castigo a Pepe e Sérgio Conceição serem visados por aquilo que disseram num jogo com as circunstâncias do jogo do Jamor, em que Nanu sai inconsciente?
Eu acho que nós não podemos em Portugal, acho que a ditadura já desde 74 que isso acabou, acho que as pessoas têm que ser comedidas em função à linguagem e à terminologia que podem usar, aceito isso e acho que o devem fazer. Agora, nós não podemos, digamos, esconder as coisas, tapar as coisas, deixar de dizer as coisas. Eu acho que a lei da rolha já devia ter acabado, a ditadura acho que já devia ter acabado. As pessoas têm que saber dizer o que sentem, a realidade, e não dizer as coisas só por dizer, ou inventar. Aquilo que se passou ou aquilo que tem-se passado com o Futebol Clube do Porto não é invenção absolutamente nenhuma. É a realidade, é factual. É algo que não são só os esportistas a falarem. A comunicação social tem, digamos, analisado os lances em que o Futebol Clube do Porto tem sido prejudicado neste último mês, essencialmente, desde o jogo com o Benfica. É factual e, portanto, as pessoas não podem ficar caladas. Quem não se sente não é filho de boa gente. Se eventualmente o castigo será os jogadores serem penalizados ou os treinadores serem penalizados, eu não discordo que sejam penalizados, mas pelo menos à voz. Tem que se dizer. Agora não se pode aqueles que prevaricam e que estão mal dentro do canto, continuam a fazer o seu caminho, tranquilos, nada se passa, passado uma semana já estão a arbitrar, a receber o seu dinheiro, a fazer aquilo que gostam, mesmo sem sabendo, mesmo com alguma agenda própria, quiçá, e aqueles que são profissionais e que fazem pelo esforço são aqueles que são sempre visados por deitarem cá para fora a realidade dos factos. E isto é uma realidade dos factos. Eu vou dar um caso que eu acho paradigmático e não vou falar de lances. Eu não vou falar de lances de se entrou com o pé, se era mais vermelho ou menos vermelho. Eu vou falar de Artur Soares Dias, da análise do jogo. Um árbitro que eu acho que é dos melhores em Portugal. A arrogância, a prepotência com que ele dá o segundo amarelo e o vermelho ao Corona no chão, eu acho que não se faz a ninguém. E ainda por cima, quando os árbitros têm algum estatuto, se isso é na distrital ou mais não sei o quê, tudo bem. Por isso, eu acho isto mal demais, e acho que as pessoas têm que ser voz. Se acham que têm que ter processos, muito bem, vá-se para os processos, mas a voz está sempre presente. Bernardo, vestiu-se ou não, Sérgio Conceição? Não, vestiu, claro que sim. Eu acho que isto é eu confesso que o mais engraçado destas declarações, mal sabia o Sérgio Conceição que na semana a seguir um lance semelhante em termos de consequências acabaria por ter uma decisão completamente diferente, não é? Eu acho que o mais dramático, além das graves lesões do Nanu e do David Carmo, que todos obviamente lamentamos, o mais dramático deste caso é termos um Conselho de Arbitragem completamente à deriva, termos duas decisões que não têm nada a ver uma com a outra, com 6 dias de diferença, e pior do que isso, ter-se arranjado aqui uma justificação que mete a UEFA e tudo muito mal contado, tudo pegado pegado com cuspo. E eu acho que isso é o mais chato no meio deste caso todo, porque mal sabia o Sérgio que o argumento que estava a utilizar para dizer fomos roubados numa semana, na semana a seguir ia repetir-se e ao contrário. Portanto, não, continua a ser roubado. O Bernardo continua a ser roubado. Não, pois eu sei, não, mas com uma decisão completamente ao contrário. Portanto, a questão aqui, eu acho que os treinadores obviamente têm que ter cuidado. E o Sérgio é um treinador que muitas vezes leva as palavras um bocadinho longe demais. Que não estou a ver mas pronto, lá tem. Eu acho que isto estas coisas têm uma relação causa e efeito, mas lá está, não me parece também assim. Eu acho que quando um treinador diz fomos roubados, fomos enganados, nós temos andado a ver os relatórios dos árbitros, a ver amarelos, porque, sei lá, acho que foi o João Mário que apanhou um amarelo por dizer este amarelo é uma vergonha, de um colega. Quer dizer, eu acho que se estes desabafos no campo forem seguidos de este amarelo é uma vergonha ao meu qualquer coisa, aí acho que o árbitro tem que atuar. Agora, não dar aos profissionais do futebol um mínimo escape e eles não poderem dizer quando há um amarelo, isto não é amarelo.
A mim parece-me excessivo. Sinceramente, a mim parece-me excessivo. Mas pronto, os árbitros aqui têm a faca e o queijo na mão. Também sabemos que o Conselho de Disciplina também tem a faca e o queijo na mão e pode até dar-se ao luxo de não rever as suas decisões. Portanto, aqui as instâncias, árbitros e Conselho de Disciplina podem fazer o que muito bem entenderem. Diamantini, tem motivos, Sérgio Conceição, para se sentir roubado e enganado? Tem motivos nestes lances que o Bernardo acabou de falar, pelo menos de ter muitas dúvidas que eles foram bem ajuizados. O problema aqui, e esta discussão vai se manter sempre, quer se queira, quer não. Depois a linguagem dos treinadores, só quem nunca esteve no campo e quem nunca falou a seguir logo a um jogo, ou quem nunca interferiu durante o jogo com o árbitro num lance que não está de acordo, é que não sabe aquilo que se pode dizer. É verdade que muitas vezes vai-se longe demais no vernáculo e no insulto, e aí não se pode condescender, por muita razão que se tenha. Agora, só quem não joga ou quem não é treinador é que não percebe este tipo de reações. Eu já o disse no jogo anterior, que o Sérgio Conceição, naquele final do jogo, pode-se ter cedido, mas no final foi cumprimentar ou foi pedir desculpa, porque as coisas são mesmo assim, os árbitros têm que perceber isso. O grande problema aqui, e que vai continuar a haver esta discussão e este problema, é que os árbitros, na minha opinião, e digo isto há muito tempo, e agora ainda por cima vê o VAR, que eu estou à vontade, porque antes da entrada do VAR, e quando se discutia a entrada do VAR, não que eu esteja totalmente contra, que não estou, mas eu disse logo disse na altura, 2, 3 anos, salvo erro, que uma das discussões que se iria abrir no futebol português já não ia ser o árbitro, ia ser o VAR. E se houver um segundo VAR, ou um terceiro, ou um quarto, continua. Não há hipótese absolutamente nenhuma. O grande problema aqui é que a grande maioria dos árbitros, para não dizer todos, uns um bocadinho menos, 2 ou 3, são muito maus. Não prestam, não têm capacidades, não sabem. E a discussão vai sempre haver. Porque depois há estes lances que o Bernardo há pouco acabou de falar, que quer se concorde, quer não se concorde, cada um tem a sua opinião, depois isto depende muito do clube, de que somos e da discussão que fazemos. São lances completamente diferentes, quando quase são iguais. Mas são ajuizados com uma diferença abismal. E é isso que mete confusão ao público em geral. E a nós que temos que comentar também. Porque um dia marca-se, outro dia não se marca, amanhã já é, depois já não é, e nós ficamos sem saber. Portanto, como costuma dizer... Nós próprios ficamos sem perceber o critério como canalizamos as coisas. Como costuma dizer o alentejano, andota, organizem-se. Muito bem, o Futebol Clube do Porto vai avançar com o pedido de despenalização de Luís Dias. A garantia foi deixada por Francisco Marques, o diretor de comunicação. Diz não estar à espera que o jogador colombiano seja castigado devido à expulsão em Braga. De qualquer forma, avisa desde já que o Porto vai recorrer de um eventual castigo. A decisão do Conselho de Disciplina poderá ser conhecida ainda hoje. Os campeões nacionais jogam amanhã no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista. Além de Luís Dias, também Uribe foi expulso no empate a um golo com o Sporting Braga para a Taça de Portugal. Ambos os jogadores colombianos arriscam a tal punição de um jogo de castigo, embora Fernando Mendes, o Futebol Clube do Porto, Francisco Marques, diz não acreditar que Luís Dias seja castigado. Achas que vai ser castigado? Antes de mais, deixa-me só recuar um bocadinho ao que o Jorge Amaral disse. Os treinadores, os jogadores, podem dizer o que quiser. Pois são punidos conforme as afirmações que têm, graves ou menos graves. E faço um apelo aos árbitros agora, cada vez que expulsarem um jogador do Futebol Clube do Porto, peçam-lhe por favor, vistam um fato de gala, se não se importa o Sr. Corona, se o Corona não se importa, peço imensa desculpa, mas eu tenho que o expulsar. Pelo visto é o que o Amaral está a querer dizer, a prepotência, como já vi de N jogadores, já foram jogadores do Sporting expulsos, já foram jogadores expulsos do Benfica da mesma maneira, por ser o Corona, não é? Temos que vestir um fato de gala, Não venhas cá com fatos de gala, não é isso, Fernando, não é isso. Desculpa ao Corona. Não é isso, Fernando, não é isso. Corona, não é meu por caro aí. amigo, você é um craque,
Não é por aí. Estás a desconversar porque isso não é conversa. Isso não é conversa. Fernando, se tu estiveres em 5 jogos... Não, isso não é conversa, Fernando. Se tu tiveres 5 jogos, 5 ou 6 jogos a acontecerem a mesma coisa, tu vais ter o mesmo. Isso não é nada. Isso é desconversar, Fernando. Isto é confessar, Fernando. Isto é desconversar. Bem, mas tu andas, como tu dizes, por culpa própria. Tu dizes por culpa própria. Pois não. Meus senhores, também não tens nenhuma. Não falem um por cima do outro, porque senão é muito difícil perceber. Até porque o Fernando junta-se a nós via Skype, fica mais difícil. Fernando, olhando agora, já percebi que não concordaste com o tal comentário do Jorge Amaral sobre a expulsão de Corona, mas sobre a expulsão de Luís Dias, tendo em conta de uma forma quase unânime os analistas, os comentadores, jornalistas consideraram que não era motivo para a mostragem do cartão vermelho. Achas que isso vai ter peso na decisão e que Luís Dias vai acabar por não ser castigado? Eu também acho que não a forma da expulsão não é correta. Então, mas não há uma norma agora na UEFA, nestes casos, é correto expulsar o jogador? Não há uma norma, Fernando, terá sido uma recomendação. Não sei, uma recomendação, já houve casos assim, nós já vimos, o Bernardo falou há bocadinho que o Conselho de Arbitragem, ou o que é que foi, se agarrou a isso, mas já houve casos assim, já foram jogadores expulsos numa situação destas, portanto, não é um caso de virgem, apesar da grave lesão do David Carmo, que eu desejo e que volte rapidamente. Acredito que acho que o Luís Dias não fez isto de propósito, foi consequência da jogada. Mas já houve situações que foram utilizadas desta maneira e houve a expulsão do jogador, portanto aí não posso meter sobre isso. Só posso dizer que acho que Luís Dias não merecia ter sido expulso. Bernardo, quando o Fábio Veríssimo reconheceu que errou, não foi despenalizado o João Palhinha. Neste caso, o Luís Godinho também não pode alegar que não viu as imagens, até porque foi consultar as imagens. Não. Portanto, o tal argumento que até já valeu algumas despenalizações, que é o árbitro considerar que não viu o lance no seu todo, aqui não pode valer. Será ou não o Conselho de Disciplina sensível ao facto de esta questão, de uma forma geral, muito pouca gente concorda com a decisão da árbitra e vídeo-árbitro? Não vejo hipótese alguma do Conselho de Disciplina despenalizar o Luís Dias. Mas, como já me disse há pouco, na questão Palhinha, isto é o direito desportivo em Portugal. Portanto, só nos falta ver um porco andar de bicicleta. No entanto, não vejo aqui abertura qualquer para que o Luís Dias seja despenalizado. Porque já tínhamos explicado em programas anteriores, só por fraude, corrupção ou arbitrariedade é que o jogador pode ser despenalizado. Ou se o árbitro não tivesse visto o lance. Ora, o árbitro em campo achou que não era falta. E só depois de alertado pelo VAR e depois de ver as imagens com o VAR é que decidiu de forma diferente. Portanto, parece-me virtualmente impossível o árbitro dizer que não viu o lance na sua totalidade. Portanto, não estou a ver aqui abertura nenhuma para que, apesar de todo o mundo ter percebido que isto é um erro, não estou a ver como é que o Conselho de Disciplina vai descalçar esta bota, porque a partir do momento em que o Conselho de Disciplina não permite aos árbitros dizerem eu enganei-me neste lance, não é? E haver no processo, não é? E haver aqui uma mudança de posição, não estou a ver como é que o Luís Dias, por muito injusto que seja, não estou a ver como é que o Luís Dias vai ser despenalizado. E atenção, eu lamento, eu acho que o Conselho de Disciplina se está a demitir de uma das suas funções e eu acho que os jogadores deviam poder ser despenalizados. E como já disse, até acho que tanto este caso do Luís Dias como o do Otamendi são ainda mais característicos de despenalização do que o de Palhinha. Porque o do Otamendi, para mim, é fraude. Ou seja, ao haver um jogador de uma equipa adversária que finge que é tocado, que se atira para o chão e engana o árbitro, eu não entendo que esse amarelo não seja retirado. Mas eu sou só jornalista. Jorge,
Francisco Marques diz não acreditar que seja castigado o jogador colombiano. Achas que, primeiro, porque é que achas que o disse? Achas que acredita mesmo que não vai acontecer, ou era também uma forma de enviar uma mensagem como que a dizer que seria muito grave que o jogador fosse castigado? Eu penso que é para mandar essa mensagem, única e exclusivamente. Eu acho que ninguém vai, depois de tudo aquilo que tem acontecido, não acredito agora que um Conselho de Disciplina vá, digamos, penalizar o Luís Dias. Eu também não acredito. Pode acontecer. Seria uma surpresa enorme se eventualmente o Luís Dias fosse despenalizado, com toda a justiça que possa ter, e acho que a tem, e que devia de acontecer esse tipo de situações em que os árbitros também assumissem os erros, tal e qual como os jogadores e tal e qual como os treinadores e todos os intervenientes do espetáculo têm as suas responsabilidades. Acho que o Francisco J. Marques, quando diz, é, digamos, um fator de pressão em termos de mensagem para forçar, mas não acredito que ele próprio, sem falar com ele, que acredito muito que isso vai acontecer. É claro que isto vai ser penalizante e vai continuar, não vai parar. Não acredito que pare. Acho que isto é uma bola de neve que vai crescer até ao juízo final. E acho que aí o Porto vai continuar a reivindicar, a falar, a dizer a verdade e a reivindicar pelos seus direitos. Diamantino, tendo em conta que o tom das críticas tem subido e muito, que já há ameaças a árbitros, achas que essa questão poderá fazer com que o Conselho de Disciplina, neste caso, seja sensível? Ou seja, como é quase unânime que foi mal mostrado aquele cartão vermelho, que possa não ir pela regra e aqui criar esta exceção para não agravar mais esta situação? Sim, mas eu estou como o Amaral, também não acredito muito, e por aquilo que também disse o Bernardo, que se abrir uma exceção, depois terá que haver mais exceções depois quando houver casos semelhantes. E, portanto, também não acredito muito. Considero que pode ser uma grande injustiça quando nós sentimos que temos razão, mas que ela não nos é dada. É uma injustiça enormíssima, mas a democracia é mesmo assim. Cometem-se erros muitas vezes e as pessoas têm que aceitar. Quer dizer, o bom era que esses erros não acontecessem. E eu, apesar de ter algumas dúvidas e ter tido algumas dúvidas naquele lance, sou quase que obrigado a mudar de ideias, quando quase toda a gente diz que não era assim. Não que eu tivesse dito que era, mas tive dúvidas, mas por ser tanta gente, isto é democracia, eu quase que leva-me a pensar também que eu é que estive errado ou estou errado em ter tido algumas dúvidas sobre o lance. Agora, acho uma injustiça enorme, e lembrando das imagens do lance, depois de ter sido mostrado o cartão amarelo, e às vezes a nossa imagem conta muito nestas alturas, para nós podermos fazer também uma análise. A incredulidade de Luís Dias, quando é-lhe mostrado o cartão amarelo, leva a pensar que, então, olhar para aquelas imagens, que ele se sente mesmo injustiçado e que não teve intenção nenhuma de ter feito aquilo. E, portanto, se fosse por isso, o Conselho de Disciplina poderia ser sensível. O problema é que, nestas situações, há leis, há regras, e não se pode abrir essas exceções, senão depois é uma caixa de Pandora que se abre. Bem, olhamos também para o Benfica. Jorge Jesus protagonizou um momento hilariante na conferência de imprensa após o jogo com o Estoril, que o Benfica venceu por 3-1. Quando questionado sobre a arbitragem no futebol português, o técnico dos encarnados disse que por qualquer coisinha os jogadores gritam. Hoje o futebol português, os jogadores, nós somos todos. Nós do Porto, do Benfica, somos todos. Hoje qualquer coisinha, numa jogada individual que é normal, o jogador ter os braços abertos para defender o seu espaço, o colega toca-lhe aqui na cara, na pestana, parece que arrancar-lhe no olho, não é? Para o árbitro sancionar. Estão nisto, os jogadores portugueses estão nesta treta, não é? É verdade que às vezes há jogadas que são agressivas lá em cima e esses têm que ser punidos, não é? Mas há outros que tocam com a unha, eles dão gritos, parece que levaram com um pau, não é?
Mas eu não estou a dizer que são os do Estoril, são todos. São todos. Melhorar o futebol português. Espetáculo. Jogar melhor e quando não puderes jogar melhor porque o adversário não deixou, vais deixar-se destas tretas, destes folcloros. E não estou a falar da arbitragem. Mas é outra coisa. Falar dos jogadores, das equipas. É isso. Porque aos meus jogadores, não é? Digo-vos a mesma coisa. Quando eles levam com... Ai o quê, pá? Ai o quê, ó? Vais com um pau? Serem mais sérios. Respeitarem mais o jogo e o futebol. Todos. Fernando Mendes, há quem diga que Jorge Jesus, o verdadeiro, está de volta com esta conferência. A questão está de volta ou deixar de estar de volta. É verdade, ele nesse aspecto tem razão. E nós que fazemos a grande maioria, fazemos os jogos todos aí, estamos sistematicamente a falar neste tipo de lança, ou ao mínimo toquezinho, vai para a cara, já vamos para o chão. Isso é um facto. Isso aí não há que esconder. Mas também temos outros tipos de situações e outros tipos de lanças que eles dão-lhes mesmo chapadas. Eu, por exemplo, vou falar num jogador que até gosto, o Tarap dá 4, 5 chapadas por jogo com os braços. E é o que o Jorge nos estava a dizer. 4, 5 chapadas nos adversários por jogo. Como todos dão, não é? Agora, há que ter sensibilidade. Os jogadores têm que ser mais inteligentes. Têm que se deixar destas tretas, como ele diz. Tem cá lances e lances. Quando vais lá acima, tocas no jogador com alguma agressividade. Há algumas que se vê que é quase com maldade. Acho muito bem que as coisas sejam punidas. E o jogador, e neste tipo de lance que o Jorge Jesus, mas isto é fácil de resolver. Metam isto no VAR, metam isto ao VAR. Muitas das vezes o VAR está distraído, não estão lá a fazer nada, rigorosamente nada. Metam este tipo de lances quando um jogador se joga para o chão, que nem lhe a calha lhe tocou, tem cartão amarelo. Isto acaba-se de uma vez por todas. É como as multas. Em vez de darem 200 euros de multa, tem, sei lá, 10 mil, 20 mil. Isto acaba-se de uma vez por todas. Isto é fácil de resolver. Tem que haver boa vontade e coragem. E coragem não é dar multas a certos determinados treinadores de 200 euros e a outros treinadores dos clubes mais pequeninos, muitas das vezes, a 1.000, 2.000 e 3.000. Tem que haver é coragem. E se houver coragem, o futebol português muda de certeza absoluta. Não tenho a mínima dúvida. Bernardo, nestas declarações parecia-te que Jorge Jesus estava a ter este discurso mais para fora ou até porque a determinada altura diz eu também digo isto aos meus jogadores ou até era uma mensagem para dentro? Diria que será mais para fora, mas no fundo acho que é aquele tipo de mensagem quando a tens para fora acabas por ter por dentro também, porque os jogadores são jogadores em todos os clubes, os do Benfica não são diferentes dos outros. É um tema que eu acho que estamos mais atentos muito porque os estádios estão vazios e as coisas ouvem-se muito mais na televisão e as pessoas estão-se a perceber disso. Eu acho que o próprio facto dos estádios estarem vazios se calhar faz com que os jogadores puxem um bocadinho mais pela garganta em alguns lances para tentarem sensibilizar o árbitro a marcar falta. Parece uma questão em que Jorge Jesus tem alguma razão, não me parece das questões mais prementes para... E já agora, como é que viste esta conferência? Porque, como eu dizia, há quem diga que este é o Jorge Jesus de que os adeptos portugueses se lembravam, o Jorge Jesus que saiu de Portugal antes do percurso lá fora e que muitas vezes neste regresso tem-se dito que está mais abatido, parece mais abatido. Eu acho que Jorge Jesus percebeu que a encenação que tinha fazia parte do pacote que foi contratado e estava a falhar nessa parte. Eu acho que Jorge Jesus de facto mudou no Brasil, percebeu que não tinha que ser tão teatral, e de facto parece-me que vinha um homem mudado nesse aspecto. Não tem nada a ver com os últimos tempos do Covid em que o vimos de facto mais abatido. Acho que tentou de facto falar de outra maneira, ter outro tipo de comportamento, mas a verdade é que teve vozes internas, metade da comunicação social,
a dizer que este não era o mesmo Jorge Jesus e que faltava o show-off, e ele voltou ao show-off. Ele está aí. Bernardo, desculpa lá estar a interromper. Tu vias, és uma pessoa atenta, tu vias os jogos do Flamengo? Desculpa? Vias os jogos do Flamengo? Via. Quando era o Jorge Jesus, no Flamengo era o mesmo Jorge Jesus quando saiu de Portugal antes de ir para a Arábia Saudita. Era o mesmo. Tinha as mesmas atitudes, as mesmas conferências de imprensa. Era igualzinho. Claro, mas o que eu estou a dizer é que eu acho que ele tentou fazer diferente. Acho que ele tentou fazer diferente. E acho muito bem. Eu, por exemplo, gosto de Jorge Jesus assim. Eu gosto de Jorge Jesus assim. Pronto, então estás satisfeito. Eu acho que ele está a fazer isto para pessoas como tu. Diamantino, parece que este é o Jorge Jesus com o show-off. É este Jorge Jesus que os adeptos do Benfica querem? Não duvido. Eu acho que aquilo que os sócios do Benfica querem é que a equipa ganhe. E que jogue bem e que ganhe. Isso para a imprensa, para as televisões, para os adeptos dos outros clubes, possivelmente, e mesmo se calhar para muitos do Benfica, possivelmente gostam deste tipo de Jorge Jesus. Mas isto para aqui, para aquilo... Os adeptos do Benfica, desculpa interromper-te, já com Rui Vitória e Bruno Lage, muitas vezes criticavam alguma apatia na forma como se expressavam. E quando Jorge Jesus voltou, pelo menos neste sentido, esperavam um discurso diferente. Isso é porque vinham do Jorge Jesus, que toda a gente conhece qual o seu comportamento no banco, para dois treinadores mais racionais no banco. E mesmo nas conferências. Mas isso não quer dizer nada. Eu, o melhor treinador que eu tive no futebol, e a dizer no Benfica, mas no futebol, porque todos os clubes foram poucos, mas nos clubes onde joguei, nas seleções, o melhor treinador que tive foi Eriksson. Eu nunca vi o Eriksson dar um grito, nunca vi o Eriksson levantar-se do banco quase, e na altura até nem havia área técnica, podia-se andar à vontade, e portanto, foi considerado dos melhores treinadores que passou por Portugal, se calhar um dos melhores do mundo na sua altura. E portanto, o que os sócios querem, os sócios, acho eu, de qualquer clube, estão-se marimbando, desculpa a expressão, para se há show-off, se não há show-off. Claro que nós divertimos muito mais com este Jorge Jesus do que com aquele do início da época, que as conferências de imprensa é mais engraçado, nós rimos-nos, fazemos alguns comentários, mas aquilo que verdadeiramente os sócios dos clubes querem, neste caso do Benfica, é que a equipa jogue mais do que jogou nestes 2 últimos jogos, por exemplo. Jogue mais do que jogou na segunda parte de Famalicão, que jogue mais do que jogou com o Estoril, e que seja verdade para o futuro próximo que realmente o Benfica está a melhorar. Vamos ver. Voltamos ao tema que marca a atualidade no futebol, porque a arbitragem está debaixo de fogo e os árbitros ameaçam fazer greve se as ameaças e o nível de contestação continuarem. Entendem que o limite do aceitável foi ultrapassado e preparam-se para tomar uma posição de força. Caso se mantenha o clima de intimação, e a Associação Portuguesa de Futebol, de Árbitros de Futebol, vai pedir uma reunião de caráter urgente ao Governo para, pelo menos, ajudar a resolver a situação. Também o Conselho de Arbitragem já reagiu e defende que todos os clubes e agentes desportivos devem unir-se e repudiar de forma inequívoca e firme qualquer tipo de ameaça. Estas reações surgem depois da polémica com a equipa de arbitragem do Sporting Braga Futebol Clube do Porto, na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. O árbitro do jogo, Luís Godinho, está sob proteção do Corpo de Segurança Pessoal da PSP, depois de ter recebido ameaças de morte. Jorge Amaral, quão importante é o papel dos dirigentes, dos presidentes, sobretudo dos grandes clubes, para de alguma forma apaziguar este clima? Já estamos num ambiente em que há ameaças de morte e árbitros que precisam de proteção policial. Sim, não concordo rigorosamente nada com isso, com esse tipo de ameaças, com esse tipo de números de telefone por tudo o que é lado e digamos, a mostrar a vida privada de cada um ou invadir-se a vida privada de cada um. De todo fora disso, no aspecto da agressão, acho que isso é tudo muito errado e acho que as pessoas não podem ir por esse caminho. Não acredito que esta classe vá fazer boicote, seja daquilo que for, porque está muito dinheiro envolvido e eles gostam muito do dinheirinho. Eles têm é que usar o dinheirinho para melhorarem, para serem melhores profissionais, porque eles são profissionais. Eles, principalmente. E tentarem cometer o menos erros possível. O erro vai sempre acontecer e a gente admitimos o erro. Agora, há pessoas que o repetem determinadas vezes e quem manda, neste caso o Conselho de Arbitragem, tem que estar atento, porque quando as pessoas não são capazes, têm que sair. Não é
Não é serem presos, não é desbater, não é ofensas, não é nada. Não serves para isto. Rua. Venham outros que tenham jeito e que queiram ser corretos, que sejam bons profissionais e que não vistam só esta camisola e só por vestir a camisola da arbitragem, que vistam a camisola pela justiça e pela seriedade. Quem não é, saiam fora. Agora, se os dirigentes ajudam, mas os dirigentes, isto é há anos que isto se passa. Jorge, vou-te interromper porque o site do Record acaba de avançar que Luís Dias e Uribe vão mesmo ser castigados com um jogo. Foram ambos expulsos no encontro frente ao Sporting Braga para a Taça de Portugal. Falávamos há pouco da possibilidade de não haver o castigo para Luís Dias, Jorge, mas confirma-se, vai ser mesmo castigado. Concordo. Achas que o Futebol Clube do Porto deve recorrer, como disse que o faria? Não, mas não recorria. Mas simplesmente, por exemplo, isto é um castigo isto é algo que eu não concordo. Por exemplo, o Luís Dias, que não fez nada, leva um dia. O Uribe, que sendo instigado ou não, sendo provocado ou não, leva um jogo. Isto não é correto de um Conselho Disciplinario. Isto não é justiça. Isto não é justiça. Nem houve justiça dentro do campo, nem agora há justiça. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. E o Uribe perdeu a cabeça, não o pode fazer. Mas o Luís Dias também não fez para estar um jogo de fora. Isto não é correto. A justiça não pode ter duas meios e duas medidas. Bernardo, e isto é que eu acho mal. Estas decisões, lá está o Jorge a realçar que Uribe, vimos, agrediu um companheiro. Luís Dias, há esta questão no limite, ou melhor, de forma geral, ninguém acredita que foi com intenção. Sendo o mesmo castigo, são estas questões e na sequência daquilo que falávamos, dos árbitros serem ameaçados, haver estas ameaças, há aqui da parte de quem decide, quem nomeia estes árbitros, quem depois decide os castigos aos jogadores na sequência das decisões dos árbitros, são esses os verdadeiros responsáveis por este Estado ou temos que partilhar muita responsabilidade? Essa pergunta que me faz é como se eu estivesse aterrado agora na faixa de Gaza e estivesse a tentar perceber o conflito israelo-árabe. É muito complicado. As culpas são imensas. Vão dos dirigentes aos conselhos de disciplina, aos conselhos de arbitragem. Há um apelo do Conselho de Arbitragem para que os árbitros sejam protegidos, um apelo para que estas situações vieram condenar viamente. E a seguir há esta decisão que para muitas pessoas é incompreensível. Eu não acho esta decisão assim tão incompreensível, para dizer a verdade, porque o Luís Dias, lá está, o árbitro acha que ele não fez de propósito, mas ainda assim expulsou porque ele lesionou o colega, portanto, um jogo parece-me bem. E no caso do Uribe, acho que o julgamento pode ser o Uribe respondeu a uma provocação. Aliás, a duas. Na expulsão do Uribe, o Uribe primeiro é esmurrado nas costas pelo André Horta e depois leva uma peitada no joelho e então dá uma cabeçada no joelho. Portanto, eu penso que não li, estou a saber também como tu pelo site do Record, mas penso que pode ter sido pensado como é uma resposta a uma provocação, pode ser isso. Agora, em relação a tudo o resto, é muito difícil. Eu também acho que o Luís Godinho se calhar podia ter sido poupado daquele jogo da Taça, tendo em vista o histórico recente que tinha com o Futebol Clube do Porto, mas não foi assim o entendimento do Conselho de Arbitragem. Como também não entendo a decisão do Luís Dias, quer dizer, e há aqui muitas coisas. Ontem falávamos na redação do Record, no pós-jogo e depois de digerirmos todas as decisões, e começávamos a dizer, nós qualquer dia não sabemos ver faltas normais, que antigamente, sei lá, falava com o Diamantino sobre futebol, e apesar de não ter, ele foi um jogador brutal, eu sou só jornalista, mas se eu falasse com o Diamantino a gente conseguia perceber o que é falta, o que é que não é falta, o que é que não é penalti. Hoje em dia, se nos dizem, se à segunda, quarta e sexta o que aconteceu ao Nanu não é falta, e às terças, quintas e sábados o que aconteceu ao David Carmo é sábado, eu e o Diamantino encontramos no domingo e não sabemos onde é que está. Por muito boa fé que nós tenhamos e que os nossos clubes e os nossos credos não se metam na nossa discussão, nós já não percebemos. E esse é que eu acho que esse é o principal problema que estamos a viver neste momento. O Porto está a falar muito alto porque se sente prejudicado, como Frederico Varandas falou há pouco tempo, porque também se estava a sentir prejudicado, como o Benfica, quando é prejudicado, o Benfica também anda com a ladinha dos penaltis. Isso aí são todos muito parecidos. Qual é o problema aqui? O problema é quem já não está nessa guerra já não perceber muito bem o que é que se está a passar.
E é isso que nos acontece já quando estamos aqui nestes programas e queremos explicar às pessoas e queremos fazer alguma doutrina para que as pessoas entendam o que é que está a passar, mas na verdade é que nós próprios já não percebemos bem o que é que está a passar. Fernando, surpreendido com o jogo de castigo a Luís Dias? Luís Dias, não. É aquilo que eu digo, bem-vindos ao futebol português. É inacreditável que um jogador dá uma cabeçada no outro e apanha um jogo de castigo. É inacreditável. Isto está tudo maluco ou quê? É inacreditável, por exemplo, que aconteceu com os jogadores do Porto, como já aconteceu com outros. É inacreditável. Das piores entradas que eu vi este ano no Campeonato Nacional foi o Taremi sobre o Otamendi. Das piores entradas grosseiras para aleijar Otamendi. E apanhou um jogo de castigo. Isto é inacreditável. Por isso é que o futebol português não passa disto. Como já aconteceu com os jogadores do Sporting, já aconteceu com os jogadores do Benfica. Isto é inacreditável. Como é que o jogador agora foi provocado? Então dá uma cabeçada no outro, arrebentou com a boca toda ao outro e apanha um jogo de castigo. É compreensível. Então para aí a dizer que é compreensível. Compreensível do quê? Por isso é que o nosso futebol não passa disto. Não passa disto. Não é, volto a dizer, gosto do Oribe, não é preciso ser do Oribe ou o Taremi, tem feito uma época excelente. Mas é inacreditável este tipo de decisões por parte do... Muito bem, Fernando, deixa-me só colocar uma questão a abordar muito rapidamente e tem-se em 10 segundos, Bernardo, porque com a atualidade não fomos a esta questão. Qual é o ponto de situação, Tiago Tomás, Arsenal? Os ingleses falam uma proposta de 23 milhões. Segundo o que sabemos, proposta ainda não existe, mas é um jogador que está a ser analisado pelo clube inglês. Muito obrigada a todos pela vossa participação neste mercado. Mais logo vamos desenvolver estes e outros temas que marcam a atualidade desportiva na Liga Dor. Já a seguir, à Jornal às 7 com o Francisco.